Imagine acordar todos os dias ao lado de algo que foi construído não para proteger você, mas para provar poder ao mundo. Chernobyl nasceu assim, não como um erro, não como um experimento que deu errado, mas como uma vitrine silenciosa da União Soviética durante a Guerra Fria. Enquanto o mundo disputava quem chegava primeiro ao espaço e quem tinha as armas mais destrutivas, a energia nuclear virou um símbolo de superioridade. Não importava apenas gerar eletricidade. Importava mostrar eficiência, rapidez e domínio da tecnologia mais perigosa já criada pelo ser humano. A cidade de Pripyat foi planejada para parecer perfeita. Apartamentos modernos, escolas novas, parques, famílias jovens, tudo transmitia a sensação de futuro. Mas esse futuro tinha pressa. A União Soviética precisava de resultados rápidos, precisava alimentar fábricas, cidades inteiras e, ao mesmo tempo, provar ao Ocidente que era capaz de fazer mais com menos. Segurança não era prioridade quando comparada à imagem de força. Questionar decisões técnicas não era visto como cuidado, era visto como fraqueza. E fraqueza não era tolerada. O que quase ninguém conta é que Chernobyl foi construída em um local estratégico, longe de grandes centros de poder político, mas perto o suficiente de populações que jamais seriam consultadas. Pessoas comuns, trabalhadores, famílias inteiras passaram a viver ao lado de um reator nuclear sem nunca saber exatamente o que aquilo significava. A propaganda dizia que era seguro, moderno, controlado. A realidade era que muitos dos riscos já eram conhecidos, mas admiti-los seria admitir que o sistema soviético não era infalível. Havia um silêncio estrutural ali. Engenheiros sabiam de falhas. Cientistas alertavam sobre comportamentos instáveis do reator. Mas o medo de contrariar ordens era maior do que o medo da radiação. Em um regime onde errar podia custar a carreira, a liberdade ou a vida, obedecer era sobreviver. E assim, pouco a pouco, Chernobyl deixou de ser apenas uma usina e passou a ser um reflexo cruel de como decisões políticas podem se sobrepor à segurança humana. Quando a usina começou a operar, ela não carregava apenas combustível nuclear em seu núcleo. Carregava pressa, arrogância e a crença perigosa de que a tecnologia podia ser controlada apenas pela autoridade. Não havia espaço para dúvida, nem para questionamento. Tudo funcionava, até o momento em que não funcionou mais. E quando isso aconteceu, não foi porque algo inesperado surgiu, mas porque o problema sempre esteve ali, desde o primeiro dia em que decidiram que provar poder era mais importante do que proteger vidas. E é exatamente aí que Chernobyl deixa de ser apenas uma história do passado e começa a incomodar quem assiste. Porque ela não foi criada por ignorância, ela foi criada sabendo dos riscos, e isso muda tudo. O problema é que, quando se olha mais de perto, Chernobyl não era perigosa apenas pelo contexto político em que foi criada. O próprio coração da usina carregava um risco que poucos entendiam por completo e quase ninguém tinha permissão para questionar. O reator RBMK, escolhido para Chernobyl, era visto como um triunfo da engenharia soviética, poderoso, capaz de gerar grandes quantidades de energia e, principalmente, barato. Mas o que o tornava eficiente também o tornava instável. Diferente de outros reatores nucleares, o RBMK tinha um comportamento estranho quando algo saía do controle. Em vez de se tornar mais seguro em situações de emergência, ele podia fazer exatamente o oposto. Quando a água, que deveria resfriar o núcleo, começava a ferver e virar vapor, o reator não desacelerava, ele acelerava. Era como um carro que, ao perceber o freio falhar, decidisse correr ainda mais. Esse fenômeno tinha um nome técnico complexo, mas sua consequência era simples e aterradora. Quanto maior o problema, mais violenta podia ser a reação. Engenheiros sabiam disso. Relatórios internos já apontavam falhas graves anos antes do desastre.
Testes mal sucedidos tinham sido registrados em outras usinas com o mesmo tipo de reator, mas esses documentos raramente saíam das gavetas certas. Admitir publicamente que o RBMK tinha um defeito estrutural significaria admitir que dezenas de usinas espalhadas pela União Soviética estavam assentadas sobre um risco constante. E isso era politicamente impensável. Havia ainda outro detalhe, quase nunca mencionado fora dos círculos técnicos. O reator RBMK não possuía uma estrutura de contenção robusta, como as usadas no Ocidente. Em muitos países, reatores são protegidos por verdadeiras fortalezas de concreto, pensadas para conter explosões e vazamentos extremos. Em Chernobyl, essa proteção simplesmente não existia. Não porque fosse impossível construí-la, mas porque encareceria o projeto e atrasaria entregas. Mais uma vez, a pressa venceu a segurança. Até mesmo o botão de emergência, aquele que deveria salvar tudo em caso de falha, escondia uma armadilha. As barras de controle, responsáveis por frear a reação nuclear, tinham um desenho que, nos primeiros segundos de acionamento, aumentava a potência do reator em vez de diminuí-la. Era um detalhe técnico pequeno no papel, mas devastador na prática. Um sistema criado para proteger podia, em condições específicas, se tornar o estopim da catástrofe. Nada disso era amplamente ensinado aos operadores. Muitos trabalhavam seguindo manuais incompletos, escritos de forma confusa e, em alguns casos, deliberadamente simplificados. Saber demais podia gerar perguntas. Perguntas geravam problemas. E problemas, dentro daquele sistema, não eram resolvidos. Eram escondidos. Assim, o reator funcionava dia após dia, sustentado por uma confiança artificial. Por fora, parecia estável, controlado, moderno. Por dentro, carregava um desequilíbrio silencioso, esperando apenas a combinação errada de decisões humanas e condições técnicas para revelar sua verdadeira natureza. Quando esse momento chegou, não foi uma surpresa para a física. Foi apenas a confirmação de algo que sempre esteve ali, ignorado por conveniência. Chernobyl não explodiu porque alguém apertou o botão errado. Ela explodiu porque o próprio projeto permitia que isso acontecesse. E quando uma tecnologia nasce, aceitando o risco como custo, o desastre deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma questão de tempo. Naquela noite, nada parecia fora do normal. O reator já havia passado por dezenas de testes semelhantes, e para os operadores, aquilo era apenas mais um procedimento técnico em meio a um turno longo e cansativo. O plano era simples no papel: simular uma queda de energia para verificar se as turbinas conseguiriam manter sistemas essenciais funcionando por alguns segundos. Um detalhe rotineiro, quase burocrático. O problema é que o teste já havia sido adiado várias vezes, e cada atraso aumentava a pressão sobre a equipe que estava ali, naquela madrugada silenciosa de abril. O reator deveria operar em uma faixa específica de potência, considerada segura para o experimento. Mas algo começou a sair do previsto. A potência caiu mais do que o esperado, aproximando-se de um nível perigosamente instável. Em vez de interromper o teste, os operadores tentaram corrigir a situação. Não porque fossem irresponsáveis, mas porque haviam sido treinados para manter o reator funcionando a qualquer custo. Desligá-lo sem autorização não era visto como prudência, era visto como falha. À medida que tentavam recuperar a potência, sistemas automáticos de segurança foram sendo desligados, um a um. Não por maldade, mas porque atrapalhavam o andamento do teste. Alarmes soavam, luzes piscavam, mas dentro daquela sala de controle, o caos não parecia imediato, parecia controlável. O reator respondia até parar de responder. Quando finalmente decidiram encerrar o teste e apertar o botão de emergência, o gesto que deveria salvar tudo selou o destino da usina.
Nos primeiros segundos, as barras de controle entraram no núcleo e, em vez de frear a reação, provocaram um aumento abrupto de potência. O que aconteceu em seguida foi rápido demais para qualquer reação humana. Uma explosão violenta rasgou o reator por dentro, levantando toneladas de concreto e aço, liberando uma nuvem invisível que carregava partículas mortais. O céu sobre Chernobyl mudou de cor naquela madrugada. Um brilho azulado, estranho, iluminava a área ao redor do reator destruído. Muitos acharam que fosse apenas um incêndio comum. Bombeiros chegaram sem equipamentos adequados, sem saber que cada passo os colocava em contato direto com uma radiação letal. Alguns tocaram fragmentos de grafite espalhados pelo chão, achando que eram pedaços de carvão. Não sabiam que seguravam nas mãos o coração exposto do reator. Enquanto isso, dentro da usina, ninguém conseguia aceitar o que havia acontecido. A ideia de que o reator havia explodido parecia impossível. Relatórios iniciais afirmavam que tudo estava sob controle. As leituras de radiação eram ignoradas ou consideradas defeituosas, porque os números simplesmente não faziam sentido para quem acreditava que aquele tipo de acidente não podia acontecer. Horas se passaram antes que alguém admitisse a verdade. E mesmo quando ficou claro que o núcleo estava aberto, o silêncio continuou sendo a primeira resposta. Cidades próximas seguiram suas rotinas normalmente. Crianças foram à escola. Pessoas caminharam pelas ruas de Pripyat sem saber que respiravam algo que mudaria suas vidas para sempre. A tragédia de Chernobyl não começou com a explosão. Ela começou na negação, na recusa em aceitar que o impensável havia acontecido. E enquanto essa negação persistiu, a radiação avançou sem pressa, cruzando fronteiras, espalhando-se pelo vento, deixando claro que aquele não era apenas um acidente industrial. Era o colapso de um sistema inteiro diante da própria realidade. Nos dias que se seguiram, algo estranho começou a acontecer, mesmo sem explosões, mesmo sem sirenes. Pessoas reclamavam de um gosto metálico na boca, como se tivessem chupado uma moeda enferrujada. Algumas sentiam náuseas repentinas, outras dores de cabeça inexplicáveis. Árvores ao redor da usina começaram a mudar de cor, ficando avermelhadas como se estivessem queimadas por dentro. Mais tarde, aquela área seria chamada de Floresta Vermelha, um dos lugares mais radioativos do planeta até hoje. Há um detalhe que quase nunca é mencionado. Muitos dos primeiros bombeiros que chegaram ao local não morreram queimados, nem esmagados. Eles morreram dias depois, em hospitais, com a pele se soltando, órgãos falhando e o corpo entrando em colapso de dentro para fora. Tudo isso causado por algo que não podia ser visto. Alguns médicos, sem saber como lidar com aquele tipo de exposição, chegaram a abraçar os pacientes, tentando confortá-los, sem imaginar que também estavam se contaminando. Enquanto isso, em Pripyat, a vida seguia quase normalmente. Crianças brincavam em parques, casais passeavam à noite, janelas permaneciam abertas para arejar os apartamentos. A evacuação só aconteceu mais de um dia depois, e quando finalmente veio, foi anunciada como temporária. Disseram às pessoas que voltariam em poucos dias. Por isso, muitos deixaram para trás fotos, brinquedos, roupas, documentos. Ninguém voltou. Até hoje, aqueles objetos continuam exatamente onde foram deixados, como se o tempo tivesse parado no momento errado. Uma curiosidade que assombra até cientistas é que alguns animais da região começaram a reaparecer anos depois. Lobos, cavalos selvagens, aves raras. A ausência humana permitiu que a natureza retomasse o espaço, mesmo em um ambiente altamente contaminado. Isso levanta uma pergunta desconfortável. O que foi mais destrutivo ali? A radiação ou a presença humana antes dela? E quanto mais se estuda Chernobyl,
Mas fica claro que o acidente não terminou em 1986. Ele continua vivo no solo, na água, nos corpos de quem sobreviveu e nas decisões que o mundo tomou depois. Mudou leis, protocolos, projetos de reatores e, principalmente, revelou o preço real de esconder falhas em nome do poder. Mas existe uma parte dessa história que quase nunca é contada em detalhes. O que aconteceu depois com os sobreviventes. Como a radiação age lentamente ao longo dos anos. Porque algumas pessoas adoeceram décadas depois, enquanto outras parecem ter escapado ilesas. E o que isso revela sobre o impacto invisível que ainda carregamos hoje. Se essa história te fez pensar, se te causou incômodo ou curiosidade, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa conhecer essa parte da história e se inscreva no canal, porque no próximo vídeo a ferida fica ainda mais profunda. E o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga Chernobyl e o mundo ao seu redor.